estava exagerando. Achei que ele estava sendo duro demais. E na verdade não. Por incrível que pareça, nós somos a pior geração de cristão que a humanidade já viu, a pior geração de cristão que a humanidade já teve. Nós somos uma geração mimada, egoísta, mal agradecida, avarenta, dissimulada, arrogante, vai notando aí, prepotente, altiva, ingrata, mal educada, desrespeitosa, descomprometida, desobediente, sem nenhum pingo de amor a Deus e por aí vai. Por incrível que pareça. Uma geração completamente diferente do Senhor Jesus Cristo, que era manso, que era pronto no ouvir, né? Humilde, era radical sim, era direto, o que ele tinha que falar ele falava direto, né? Mas era humilde, era manso. E embora seja uma palavra dura para as nossas vidas, a palavra no livro de Mateus, vamos abrir a palavra no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 7b, livro de Mateus 3, versículo 7, a parte B. Amém? Eu vou ler o versículo todo, mas o que vem para as nossas vidas de parte de repreensão, a parte B. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura ou da ira vindoura? Aqui João Batista trazendo um alerta para as nossas vidas, né? E um pouco mais acima, no capítulo 2, continua aí. A palavra diz aqui: arrependei-vos, porque está próximo, repita comigo, próximo, o reino dos céus. Amados, é triste a gente falar sobre isso, é triste a gente ouvir isso, mas é uma realidade. Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a culpa disso mesmo, e o culpado disso, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós líderes que colocamos um evangelho de mão beijada para as pessoas. Foi-se durante algum tempo ministrado um evangelho de Deus a favor do homem. Não, vem que o Senhor vai dar, vem que você vai conquistar aquilo que você mais almeja, vem que isso vai acontecer. O evangelho da prosperidade, da promessa, em que as pessoas não vinham no sentido de adorar e ter um relacionamento com o Senhor, e sim por uma necessidade material. Não que Deus não se importasse com isso, não que Deus não se importe com isso, se importa sim, né? E infelizmente nós como líderes, nós erramos de dar tudo de mão beijada para as pessoas, de não falar para as pessoas que elas precisam orar, de não falar para as pessoas que elas precisam jejuar, né? De não falar para as pessoas que é preciso ter santidade, de não falar para as pessoas que você precisa estar no centro da vontade de Deus para que se cumpra as promessas de Deus na sua vida, né? De não falar para as pessoas que existe aqui uma proteção de Deus sobre a tua vida, assim como Thomas estava falando, que ele aprendeu, que não é Deus que tira a mão de cima da sua vida, é você que sai debaixo da proteção de Deus. E aí eu vou, pela minha fé, jamais, amados, jamais. Tem que ser pela tua fé. Jesus é claro, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E nós pecamos nesse sentido de darmos as coisas de mão beijada, né? E eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, que falava que quem estava querendo trocar bens materiais por adoração era o diabo. Não o Senhor.
Eu vi essa frase no Face, essa frase chamou muito a minha atenção. Quem queria trocar a sua adoração por bens materiais era o diabo, não era Deus. E a palavra ela fala, no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que é chegado o tempo, e esse tempo é agora em que Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se está difícil nós adorarmos o Senhor em verdade, quem dirá em espírito? Sabe, de você ser honesto com o Senhor, de ser sincero com o Senhor. Senhor, eu estou aqui para te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que eu não sou merecedor, né? E muitas vezes não, nós vemos aqui trocar com o Senhor a adoração, quer trocar minha adoração por algo material, por algo que eu preciso. E nós pecamos nisso, e falando agora assim de nós pai, né? Vamos, nós pai, como nós falhamos com os nossos filhos, por exemplo. É uma geração de filhos que nunca experimentou usar um tênis que não fosse de marca. Nunca colocou uma roupa que não fosse de marca. Os nossos filhos nunca pegaram o ônibus. Os nossos filhos têm... Para vocês terem ideia do quanto a gente facilita as coisas, do quanto a gente dá as coisas de mão beijada. E tem que merecer. Eu sei que... Não estou falando isso para você ser ruim com os seus filhos, de forma alguma. Mas eles têm que ter entendimento... Tem entendimento de que as coisas custam, que tudo é com muito esforço. Às vezes a gente faz tudo por eles e eles não têm noção do quanto a gente se esforça, né? Ele não entende que ele é um custo fixo mensal, embora eu sei que chega a ser duro colocar dessa forma, e muitas vezes eles não compreendem. E às vezes eles nos cobram, sabe? Eu vejo que nós fazemos tudo por eles, né? Nós nos preocupamos em construir uma casa espaçosa para que eles tenham os espaços deles, né? Nós nos esforçamos para poder dar bons estudos, nos esforçamos para dar roupas boas, tênis bons, buscamos na escola, trazemos, sabe? Muitas vezes buscamos para que de repente não tenha aquela dificuldade de ter que ficar esperando uma condição, e no final das contas nós ainda não somos bons. Ainda não somos bons pais, não somos boas mães, não sei se eu posso dizer assim. Às vezes melhor é um amigo, às vezes é melhor é o pai do vizinho. Ainda nos cobram ainda. Sabe o que é interessante? Pai, você não tem tempo para mim, você não tem tempo para nós aqui. Mas na verdade, quando ele cobra de você que você não tem tempo para ele, não é que ele quer você mais tempo dentro de casa, passando mais tempo ali com eles, podendo sentar para assistir um filme, podendo estar ali para conversar, para ler a Bíblia, não. Ele quer você lá dentro de casa para que ele possa, de uma certa forma, fazer aquilo que de repente ele planejou e que ele precisa da sua ajuda para fazer. Às vezes é uma viagem que ele quer fazer, ele sabe que ele não vai poder fazer essa viagem sozinho. E se você estiver trabalhando, ele não pode ir fazer essa viagem. Ou seja, então ele precisa que você esteja em casa, né, para que ele possa ir nessa viagem que ele quer, porque sem você ele não vai conseguir ir. Mas ele não entende que o fato de você não estar em casa é porque ele gera um custo fixo mensal que você precisa trabalhar dobrado para poder manter esse custo fixo mensal que ele traz. E assim, eu sei que é duro você falar isso, mas é a realidade. Porque assim, se não tivesse o filho, pode ser que o pai não precisasse trabalhar tanto. Pode ser que o pai não precisasse construir uma casa tão grande, gastar mais dinheiro com material. Pode ser que, de repente, ele trabalhando menos da metade do que ele trabalha hoje, seja o suficiente para ele se manter, de repente, a esposa. Né? E na verdade não. A gente tem que trabalhar 2, 3 vezes mais por conta deles. Por conta deles. E aí, a gente pega e fala para os nossos filhos alguma coisa, repreende,
Aí eles usam uma palavra decorada, uma frase decorada, que eles falam assim, o seguinte, mas eu não pedi para nascer. Eu sei que você não pediu para nascer. Eu sei que foi uma decisão minha e da sua mãe com que você nascesse. Tanto é que a gente se esforça para manter você, né? E aí, você, por ser um bom pai, né? E por entender que o seu filho não pediu para nascer, então você trabalha um pouquinho mais, né? Para manter. E esse tipo de posicionamento da nossa parte, ele permitiu que acontecesse uma inversão de valores tão terrível. E eu vou dar um exemplo aqui, para você ter ideia. Se o seu celular, que hoje não é um aparelho barato, isso eu posso garantir. Se o seu celular ele cair no vaso sanitário, eu posso garantir para você que ele não pensa duas vezes em colocar a mão lá para pegar. Independente da condição que aquele vaso sanitário se encontra. Só que se você pedir para ele tirar o lixo do banheiro, aí você vai arrumar uma confusão. Ele vai ter nojo. Para você ter ideia da geração que nós estamos criando. Para você ver. E você quer você quer arrumar confusão maior? Você quer arrumar confusão maior? Vamos lá. Com que idade que eles podem trabalhar hoje? 16? 14? Já pode com 14? Eu lembro que na minha época era com 14. Vamos colocar 14. E principal, para vocês terem ideia, eu estava achando que era com 18. Mas vamos colocar com 14. Vamos aqui, mediante o que o Paulo Vitor está falando. 14 anos. Durante 14 anos, você sustenta, você leva ao médico, você compra remédio para pernilongo, você compra o leite. Se você comprar um chocolatado que ele não gosta, ele não toma, né? Ele já tem aquilo que ele gosta, e aí você vai, você alimenta, você veste, sabe? Você leva para cá, você paga escola, paga a pessoa para criar, né? Para ficar com você com o teu filho enquanto você está trabalhando, durante 14 anos. Aí com 14 anos ele começa a trabalhar. Ele começa no seu primeiro emprego. Aí você cai na besteira de chegar para ele e falar assim: filho, já que você começou a trabalhar, paga a conta de luz para o pai. Vou fazer o seguinte: a conta de luz identifico que é a mais barata, vou passar para você. Você ajuda o pai com isso? É a maior confusão que você vai arrumar para a tua vida. Ele vai embora de casa, ele vai procurar um lugar para morar, ele vai arrumar um amigo para dividir o apartamento, sendo que ele vai assumir quanto que é mais ou menos o valor de uma conta de luz? R$100? Uma média? 100 reais, vamos colocar 100 reais? 100 reais. Aí ele assume um custo fixo mensal de R$600 de aluguel. Tem aluguel mais barato, gente? Não? 600? Barato. Oi? 300 reais, Teca? 1.300? Mais o que? A conta de... o aluguel. A luz 300, meu Deus. Não dá luz pro Lucas pagar, não. Tati. Não, exatamente. 600 reais para 2 cômodos, certo? Mas provavelmente ele vai ter que pagar alguém para lavar a roupa dele, né? Alguém para fazer comida, ou ele vai fazer a própria comida. Mas sabe o que é a água, né? Dependendo do uso do próprio lugar, ele vai aumentar os fluxos dele. Então ele arrumou uma confusão, ele saiu debaixo daquele conforto que o pai construiu para ele, né? E foi de repente por conta de 100 reais.
E na verdade, amados, até para as crianças que estão aqui, quando o pai ele fala para você pagar uma conta de 100 reais, não é porque ele quer te punir, ele quer que você não tenha o seu dinheiro, não. Ele quer que você tenha entendimento de que as coisas têm valor, que as coisas custam, né? Até para vocês terem ideia, eu tenho uma prima, inclusive, e uma das maiores queixas do meu tio era justamente isso, que ele criou tem 3 filhos adultos, e ele já velho, tendo que trabalhar para manter uma estrutura que ele criou para eles, teve que construir uma casa grande, né, para que todos pudessem ter os seus quartos, enfim. E isso era algo que o incomodava de forma tremenda. E aí ele pegou e uma vez ele discutiu com uma das filhas dele, ela saiu de casa, foi morar com uma pessoa num apartamento. No fim das contas, a pessoa não aguentou ficar, acabou voltando para a casa de origem, ela ficou sozinha. Orgulhosa, como nós vimos aqui, uma geração que não é humilde, orgulhosa, não reconheceu que tinha errado, não pediu perdão para o pai, não voltou, foi morar numa garagem. Ficou doente, e aí depois o pai descobriu que ela estava doente, foi atrás, quase morreu, por conta do orgulho, por conta de, né, você chamar a atenção. E aí você vê o transtorno que se cria por causa de uma coisa nesse sentido, né? Uma outra coisa que tem acontecido muito nesses últimos dias e virou meio modinha a questão de ir para fora do país. Agora está meio modinha. E até deixando aqui um alerta para as pessoas que de repente têm esses projetos. Porque às vezes você está aqui no Brasil, pode ser que você não esteja ganhando o quanto você gostaria. Mas o cargo que você tem aqui, certamente ele é melhor do que o cargo que você vai ter lá fora. Porque as pessoas, elas saem daqui para trabalhar lá fora, eles não saem daqui para um cargo de auxiliar administrativo, né, técnico em alguma coisa, não. Eles saem daqui para trabalhar como auxiliar de servente de pedreiro, né, garçom, né. Ganha mais, mas gasta mais também. Tanto é que assim, todas as pessoas que eu conheço que foram para fora do país, eles precisavam das pessoas que estavam aqui que mandassem dinheiro para que eles pudessem voltar. Eu tenho um tio que ficou um bom tempo em Portugal, foi um tempo para a Suíça, ele voltou, cara, sem nenhum centavo. Passou fome e vai. E aí você sai daqui para um país distante, longe dos teus pais, de repente tentar com que as coisas aconteçam numa velocidade além daquilo que você gostaria que fosse, né? Mas o que mais me preocupa de tudo isso é que dessa forma a gente vai estar infringindo o primeiro mandamento com promessa. A palavra do Senhor, abre a palavra do Senhor no livro, por gentileza, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Posso ler? Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Não sou eu que estou falando, nem seu pai, sua mãe está pedindo. O Senhor teu Deus te ordenou. Para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Quando você se comporta dessa forma, você infringe o mandamento do Senhor, o primeiro mandamento com promessa, e é tudo que o inimigo quer. O inimigo, ele quer que você comece a andar contra aquilo que a Bíblia fala para você andar. Que aí ele tem uma legalidade para atuar na sua vida. Deus, ele escolhe pessoas na terra para ser um canal de bênção na tua vida. Seu pai e sua mãe são as pessoas escolhidas por Deus para ser um canal de bênção na tua vida. Quando você chega para o seu pai e para sua mãe e fala assim, pai, me abençoa, mãe, me abençoa, ela fala, te abençoo, meu filho. Aquela palavra significa, eu estou te habilitando a prosperar. Eu não sabia disso. Quando eu descobri isso, eu peço a bênção para os meus pais todas as vezes que eu os vejo. E tem dado certo.
por incrível que pareça. O meu pai, todas as segundas-feiras de manhã, quando eu não passo na casa dele no domingo, ele manda uma mensagem para mim: olha, filho, semana abençoada em nome de Jesus. E olha que meu pai tinha uma resistência enorme com o Senhor Jesus por conta da morte do meu irmão e pai. Só que ele entendeu que ele é um canal de bênção na minha vida. E a gente pega essas pessoas que são canal de bênçãos nas nossas vidas e a gente quer viver afastados deles. A gente quer uma vida independente deles. Né? E aí, lembra, deixa eu te falar uma outra coisa. Os filhos de hoje são os pais de amanhã. Os filhos de hoje são os pais de amanhã. Então pode ser, de repente, tudo que você tem plantado hoje, pode ser que você colha, tomara que não. Até por esse motivo que eu orei no princípio do culto, falando para que isso não seja de forma profética nas nossas vidas, e sim no sentido de alerta para as nossas vidas. De entendermos. Agora vamos falar, deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho como igreja agora. Uma situação muito engraçada que acontece nos dias de hoje. O irmão falta na igreja. O irmão não vem para a igreja. E é natural nós, como líderes espirituais, nos preocuparmos, né? Ou seja, a pessoa não veio para a igreja. A gente quer saber se está tudo bem. A gente dá uma olhada no Face, ver se tem alguma coisa lá. Poxa, não tem nada. O status do WhatsApp, enfim, né? Não tem nada. Aí a pessoa não vem na igreja. Aí você manda uma mensagem para a pessoa para saber se a pessoa está bem, né? E nesse caso específico, é bom que a pessoa não seja sincera, que a pessoa seja dissimulada nesse caso. Porque você manda uma mensagem para ela, né? E ela responde: não, tá tudo bem, graças a Deus, só não fui, porque realmente não deu, enfim. Mas lá, do outro lado do celular, ela fala exatamente dessa forma: ai, que saco! Meu Deus! Já está me cobrando? Por que? Nossa, eu vou para a hora que eu quiser ir para a igreja, eu vou. Não precisa ficar me cobrando. A hora que eu quiser, não quis ir, pronto. Se eu não quiser, eu não vou. É exatamente dessa forma que fala. Só que ainda bem que eles não falam pra gente que chatearia, né? Amém, mas né? Vou abrir uma exceção aqui, né, para ser dissimulado nessa questão. Beleza, poxa, incomoda ficar cobrando, ficar mandando uma mensagem, querer saber se está tudo bem. Aí essa mesma pessoa, ela não vem novamente no culto. Desaparece por alguns domingos. E aí você não manda mensagem. Aí ela fala: eu não vou mais nessa igreja não. Fiquei 3 finais de semana sem ir para a igreja, ninguém me ligou, ninguém me chamou, ninguém quis saber se está tudo bem comigo, ninguém se importa, só se importa com aquela panelinha lá, e aí abre um espaço para o maligno, e aí o maligno trabalha. Fala, mas é verdade mesmo. Você quer apostar quando eles vão lembrar de você? A hora que ele precisar de você. É verdade, o dia que era para me levar Coca-Cola na igreja lá, eles lembraram de mim. Amados, vou falar uma coisa para vocês. Não tem como a gente saber o que o calado quer. O apóstolo, ele falava: nós não temos bola de cristal. Gente, eu preciso ser honesto com vocês. O meu ministério, ele é super limitado na questão profética. Eu não consigo ver demônio, eu não consigo ver anjo, eu não consigo ver nada, não consigo ver coisa escura na tua vida, não consigo ver coisa clara. Não consigo ver. Se você não me falar, eu não vou saber. Mas às vezes eu entendo também que assim é uma coisa maravilhosa que tem acontecido aqui na igreja, que assim as pessoas começaram a ter afinidade com outras pessoas. Eu já vi pessoas passando por mim e falando: eu vou pedir para a minha esposa orar por mim, né? Eu vou ali com o pastor, vou conversar com o pastor Paulo, porque eu quero que o pastor Paulo ore por mim. Às vezes manda mensagem para Andressa: olha, estou com um problema, ora. Né? Isso é maravilhoso, eu não me importo com isso, sabe? Eu não sou vaidoso a esse ponto, não, de forma alguma, de você ter essa liberdade, essa confiança de conversar com o teu líder, de expor para ele, para que vocês possam orar juntos por essa necessidade, né? Ele te orientar, né? Só que às vezes não, você se fecha, você está com um problema,
Né? A gente vê, às vezes, de repente você está no culto, está ali na hora da adoração, você está chorando. Eu mesmo não sei quando a pessoa está chorando, se ela está chorando de sentir a presença de Deus, ou se ela está chorando porque está, né, com algum problema. E aí a gente fica sem saber, né? E a gente não consegue saber o que o calado quer. A nossa função como líder é ser um facilitador, é te dar suporte para que você possa crescer na fé e tomar posse da herança e da porção de Deus para a sua vida. Amados, eu posso garantir para você que toda pessoa que tem um chamado de pastor, chamado pastoral, se ele pudesse, de uma certa forma, não querer esse chamado, ele faria isso. Porque é muito difícil. É uma responsabilidade muito grande. Se eu pudesse chegar hoje para Deus e falar, Deus, eu até posso falar, né? E aí vai uma decisão de Deus, se Deus vai permitir sim ou não. Inclusive Jeremias. Deus chega para Jeremias, né? E fala para ele pregar para uma determinada pessoa. E aí ele prega, né? As pessoas não escutam aquilo que ele fala. Os reis fazem tudo totalmente diferente daquilo que ele orientou. A mão de Deus pesa, e aí o que o rei faz? Pega Jeremias e joga ele dentro de uma prisão, no calabouço. E aí quando Deus pede para Jeremias novamente clamar por aquelas pessoas, Jeremias não aceita. Ele chora. Jonas também, uma passagem muito conhecida. Tinha que pregar para um povo super perverso, super mau. Comia as vísceras dos seus inimigos. E Deus fala, não, vai lá pregar para aquele povo. Aí você vai lá, sabe? Põe a sua vida em risco. Ele tentou não ir. Só que Deus fez com que ele fosse, que se cumprisse. Eu garanto para você, nós como líderes espirituais, se nós pudéssemos voltar atrás do nosso chamado, nós voltaríamos. Mas Deus, Ele não quer, e a nossa função é facilitar, ser um facilitador, é prestar suporte para que você cresça na fé, para que você possa se apropriar da sua promessa, da porção que Deus tem para a sua vida. E a nossa missão ela é clara, está muito clara aqui. Vocês podem abrir a palavra no livro de Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler o versículo 18, 19 e 20. Mateus 28. Vocês estão compreendendo até aí? Mateus 28. (18, 19 e 20). Todos encontraram? Posso ler? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. É simples a nossa missão. Não é fácil, mas é simples. É ir fazer discípulos, né? Para nós líderes, Marcos capítulo 16, versículo do 14 ao 18. Marcos 16, versículo do 14 ao 18. Posso ler? Amém? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes o rosto, ou seja,
se abateu com a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Quando aquelas mulheres viram Jesus, correram e contaram para os seus discípulos. Eles não acreditaram, não deram crédito. Então Jesus aparece para os seus discípulos novamente e fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Para nós líderes. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Está claro aqui o que a gente tem que fazer. Amém ou não amém? A Bíblia então ela fala que nós temos que fazer discípulos, né? Vamos entender um pouquinho melhor a missão de nós líderes, e você também que futuramente será um líder, certamente. Vamos no livro de Efésios, capítulo 4, do 1 ao 32. Efésios 4, do 1 ao 32, para nós entendermos o nosso chamado, para nós entendermos a nossa missão como cristão. Posso ler? Amém? Rogo-vos, pois, eu, o preso, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos abrir um parênteses aqui nesse versículo 5, até uma coisa que às vezes gera dúvida nas pessoas, e até algo que nós vivenciamos aqui. Aqui quando a Bíblia ela fala de um só batismo, não quer dizer de uma apenas vez, ou melhor, uma única vez a ser batizado, não. Vou explicar melhor para você, até porque às vezes as pessoas entram um pouco em confusão nesse assunto, de repente ter sido batizado na igreja católica e depois se batizar na igreja cristã. Aqui o que a palavra está nos falando, que existe um único batismo, o batismo verdadeiro, que é esse batismo que nós fazemos nas águas, que é esse batismo exatamente igual ao que o Senhor Jesus Cristo fez. Por quê? Porque existem vários outros batismos. Existe batismo no candomblé, existe batismo na capoeira, existe batismo na congregação cristã do Brasil, que é um batismo para que você faça parte da comunidade dele. Você precisa se batizar, e não no sentido de atender uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, né? Nós tivemos uma experiência aqui com o Mateus, né? O Mateus Catanha, porque quando nós fizemos, não que aquele batismo não tinha sido válido por Deus, de forma alguma, mas naquela ocasião o Robson esqueceu de ter falado as palavras da seguinte forma: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não que nós tenhamos feito, né, aquele batismo sem ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como fazer se não for em nome, né, da Trindade. E aí ele repetiu, né, o batismo, para que ele pudesse liberar a palavra dessa forma. Então, ou seja, ele refez o batismo, não foram dois batismos. Né? Porque existe um batismo correto, o batismo que o Senhor pediu para que fosse feito. A Rafa, por exemplo, passou por uma experiência também não tão boa, né? O batismo dela parece que foi conturbado, teve uma tribulação, e ela sente no coração de fazer novamente, né, com que a mãe possa participar, enfim, num momento novo. Vocês compreenderam aqui? Porque às vezes as pessoas elas confundem um pouco isso. Quando ele fala aqui um só batismo, porque existe o batismo verdadeiro, tá bom? Continuando aqui. Um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, se ele subiu, que é, senão, quem também antes tinha descido,
as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, repita comigo, e ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só até aí, vou continuar acompanhando. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Que texto lindo, maravilhoso. Aqui, reforçando o versículo 11 e 12. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor deu para nós, cada um no seu chamado, para o aperfeiçoamento de Cristo, para que você cresça, para que você desenvolva o teu chamado, para que você possa se apropriar da promessa que o Senhor tem para a sua vida, para que você possa se apropriar da herança, da porção que Deus tem para a sua vida, né? E a Bíblia ela fala aqui, claro, para que nós temos que ir e fazer discípulo. E eu vou te falar uma coisa muito triste. Hoje, a coisa mais difícil é você fazer discípulo. Não porque você é incapaz, não porque você não seja referência, não porque você não tenha condição de fazer um discípulo. E sim, porque essa geração independente, ela não reconhece autoridades. É uma geração muito inteligente. É uma geração que tudo que ela tem dúvida, ela busca na internet. Então ela não precisa de você. E nós estamos aprendendo hoje que o discípulo, ele é um aluno esforçado. Uma pessoa que quer aprender com você. Que anda com você. E aí a gente até tem algumas pessoas que têm, né, você como referência, gostariam de desenvolver o ministério assim, tanto quanto você desenvolveu, e aí você pega e chama para andar junto. Mas essas pessoas não vêm. Eles não querem. E é a condição para que Jesus possa voltar. A palavra é clara, ela fala quando nós vamos ver aqui um pouco mais à frente, quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, para todos os povos, então o Senhor virá. Então, de uma certa forma, a gente não consegue avançar, a gente não consegue prosseguir, porque a gente não consegue formar discípulo, porque a pessoa ela não quer. A gente cria expectativa em tantas pessoas. Quantos aqui serviram o quartel? Eu não tive a oportunidade de servir o quartel, mas eu passei pelas triagens que eles fazem até ser dispensado, né? E aí, aqueles soldados mais antigos, quando tinha alguma pessoa que ele se simpatizava no meio lá dos acho que é recrutas, eu não vou saber, é recrutas, acho que acredito que é o nome correto, né? Aí ele fala assim, esse aqui é o meu peixe, esse daqui vai andar comigo. Então eles meio que escolhem, né, uma pessoa para andar com eles. Não sei se lá dentro continua dessa forma, né? Mas essa geração altiva, independente, tem dificuldade de acertar e reconhecer as autoridades, tanto as autoridades espirituais, acadêmicas, militares e parlamentares.
sabe, uma dificuldade de respeitar o seu líder espiritual, de respeitar o seu professor, né? De respeitar uma polícia civil, uma polícia, eu nunca lembro desse nome, essa é a polícia da cidade. GCM, G de gato? GCM. Mas como é que fala? Guarda Municipal, exato. Sabe? E assim, a gente olha para algumas pessoas, cria uma expectativa. Até me veio a memória agora lá o filme do Tropa de Elite. O capitão, ele precisava formar uma pessoa para que ele pudesse se aposentar. E nós aqui estamos ansiosos numa expectativa de que a gente consiga, que se levante pessoas que a gente possa afirmar para continuar, para nos ajudar nessa obra. Para que essa obra possa crescer. Gente, nós não somos em muitos, por enquanto. Por enquanto nós não somos em muitos. Mas vai chegar um tempo que essa igreja vai ser numerosa. Mas, e se esse povo chegar agora? Vocês acreditam que essas 5 pessoas hoje, 6 pessoas que estão servindo aqui, vão conseguir dar conta? A gente não está conseguindo dar conta de 20. Às vezes tem pessoas que saem daqui do culto, né? E a gente não consegue falar para a pessoa, dar um abraço, a pessoa foi embora, você nem conseguiu falar para a pessoa. Imagina se isso crescer. E a nossa preocupação, como era a preocupação do apóstolo, é que nós crescêssemos em qualidade, não em quantidade. E a gente quer realmente que essa igreja cresça? Sim. Nós queremos que realmente essa igreja seja uma igreja próspera em número de membros? Sim. Mas que desde que sejam membros conscientes, membros alicerçados na palavra e com entendimento. E a gente olha para algumas pessoas aqui dentro, cria-se uma expectativa, a gente fala, agora vai, agora eu vou conseguir formar um e eu vou conseguir fazer outra coisa, e aí essa pessoa vem e te decepciona com a conduta, com a postura. E aí a gente fica com insegurança, poxa, se eu colocar, como que ele vai liderar? E sabe o que acontece também muitas vezes? A pessoa tem dificuldade de ser liderada, e futuramente ela quer ser o líder. E aí ela não entende que o liderado dela não é submisso a ela. Por quê? Porque ela não era submissa ao líder dela. As coisas funcionam dessa forma. Eu e o Thomas, a gente tem conversado bastante nesses dias. O Thomas tem tido dificuldade na escola dele. E a gente tem falado para ele, Thomas, para que você consiga com que as pessoas mudem, você precisa mudar. Você precisa querer. Né? E aí, a gente vê que não tem sido tão simples. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e 2, para a gente entender aqui. Livro de Romanos, capítulo 12. Perdão, gente, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. E 2. Essa Bíblia online ela é maravilhosa, é muito prática. Estou começando a pegar o jeito dela. Seria bom o R.R. Soares, né? Pegar uma Bíblia online. Porque numa dessa aqui eu lembro que o R.R. fica assim, passando todas as coisas da Bíblia. Vamos ler. Amém. Vamos ler? Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Deixa eu ver melhor aqui, vamos lá, de novo, 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É aquilo que nós estamos falando. O inimigo ele faz tudo para você ir contra aquilo que está escrito. Eu, sendo bem honesto, eu não gosto de política. Não gosto de política. Não sei se é porque eu não entendo. Mas eu entendi que eu tenho que respeitar. Né? Orar pelo meu presidente. Orar. Sabe o que foi incrível, gente? Vou contar um testemunho breve aqui para vocês. Eu tinha um péssimo hábito de falar mal de Carapicuíba. É que eu não falava perto da Teca, que se eu falasse perto da Teca, a Teca ia brigar comigo. A Teca é puxa-saco de Carapicuíba. E engraçado, eu morava em Carapicuíba. E a minha boca profética abençoada falava que Carapicuíba não prestava para nada, que Carapicuíba nunca tinha nada, que tudo que fazia em Carapicuíba dava errado, que, nossa, passava no buraco, tinha que ser Carapicuíba, buraco. Só em Carapicuíba que tinha buraco. E aí a igreja, a Macadete, recebeu um convite para participar de um culto na Câmara Câmara Municipal, prefeito, lá em Carapicuíba. O apóstolo não podia e ele pediu para eu ir, que era próximo. Ele falou, como é próximo de você, você não quer ir lá, né? Vai lá, vê o que está acontecendo lá. E o prefeito, então, o Sérgio Ribeiro, pregando a palavra. Rapaz, o gordão jogou duro. E eu era super resistente, sabe? Vivia criticando né, a gestão dele, falando mal, amaldiçoando a cidade que eu morava. Deus, na sua infinita bondade, né, pega um pedaço de Carapicuíba e dá para que eu possa falar que é meu, as cidades que ele me plantou para que eu seja bênção, e eu ficava amaldiçoando a cidade. E aí ele falou assim, trouxe uma passagem bíblica que fala, orai pela paz da cidade, para que você viva bem. E aí ele começou a explicar a dificuldade de você ser um gestor, ainda mais cristão. Ele falou, gente, uma aliança que eu fizer errada, eu não vou estar só de repente comprometendo o meu mandato, e sim de repente até a fé que eu professo. Não é simples. Eu tenho que me relacionar com todo tipo de pessoa. Às vezes eu sou obrigado a assinar uma coisa que é algo que eu não estou de acordo e eu sou obrigado pelo sistema. E aí eu levo a culpa. E os olhos das pessoas estão sobre mim, né? E aí ele fala que as pessoas me criticam, as pessoas não apoiam, as pessoas não oram por mim. E ele falou assim, e o pior, que essas pessoas que me criticam são as mesmas que me procuram quando precisa arrumar um médico, quando de repente teve um problema com a prefeitura, para dar um jeitinho. Aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. A partir daquele dia eu comecei a abençoar Carapicuíba. Começa a abençoar a sua escola, começa a abençoar o seu vizinho, começa a abençoar a tua igreja. Sabe, a gente fala tão mal da nossa igreja. A gente chega na nossa casa, aquela igreja está louco. O louvor que o Douglas Bar tocou para o Helmut cantar lá no tom de Ré sustenido, quase acabou com as cordas do cara. Ora por mim, ora pelo Douglas, né, Deus? Ora pela gente, em nome de Jesus. Aí a gente fala tão mal da nossa igreja, aí depois a gente convida a pessoa para vir para cá, você acha que a pessoa vai querer vir? Não vem. Você está maluco? Eu vou naquela igreja que você fala mal da igreja. Você é membro da igreja e fala mal da igreja, abençoa a tua igreja. Abençoa o teu trabalho, abençoa o teu patrão, abençoa aquela pessoa que está te perseguindo, abençoa aquela pessoa que está querendo o seu mal. Às vezes aquela pessoa está te perseguindo, está te oprimindo. Ora a Deus pela vida dele. Deus prepara uma promoção de emprego para ele ir lá para o Maranhão, lá. Longe. Prosperar. Ganhar 7 vezes mais no Maranhão. Ele não vai nem se importar de ir para lá. E vai te deixar em paz. E hoje, a gente vê que assim,
Há uma dificuldade tão grande da gente ser líder. E em algumas igrejas, infelizmente, o pastor, até por medo de ficar sozinho, ele acaba não falando a verdade. Ele acaba não repreendendo quando tem que repreender. Ele não fala não às vezes. Mas é porque ele tem um compromisso e ele fica com medo. Você tem que confiar muito em Deus para estar à frente de uma obra assim. Esse mês, graças a Deus, acho que o mês passado, a bispa não teve problema de estômago com isso. Né? Mas todo mês, aquela ansiedade de cumprir com um compromisso, sabe? Por que ela fica dessa forma? Porque ela é uma pessoa honesta. Porque ela é uma pessoa que se preocupa com que o nome do Senhor seja glorificado, seja honrado. Imagina nós, cristãos, filhos do dono do olho da prata, devendo. E aliás, quero liberar uma palavra. Se você deve, comece a buscar no Senhor estratégia para pagar. Que há um tempo de bênção poderosa para as nossas vidas. Mas a gente precisa estar certo. Liga, tenta negociar, mostra que você tem interesse em pagar. Se arruma. Que Deus ele quer abençoar. Deus vai abençoar. Nós temos testemunhos poderosos aqui. As pessoas que tiveram perdão de dívida, tem muitas coisas. Eu, Tico, pastor Robson, né, pastor? Coisas poderosas. E aí, nós como líderes, estamos aqui. E a gente daqui para frente, a gente vai ter uma postura diferente, que a gente não vai ter receio de falar a verdade entre a gente aqui. Porque nós somos um povo maduro, eu acredito. E é algo que eu posso falar pela minha vida. Eu, nesses últimos dias, eu tenho sido confrontado dia a dia. As pessoas têm, sabe, questionado algumas condutas minhas, algumas coisas. E quando as pessoas falam para mim essas coisas, outra hora eu não aceitava, achava que não. Agora não, eu paro, escuto, reflito. Será que eles não têm razão? Será que eles não estão certos? Deixa eu pensar. Né? Vou mudar, vou procurar mudar. Me perdoa. Ser humilde de falar, não, me perdoa. Né? Eu não quero continuar assim, quero melhorar, quero ser melhor, quero continuar sendo referência. E para vocês terem ideia, Jesus também passou por essa mesma situação. Jesus tinha uma igreja numerosa, tinha milhares de pessoas que o seguiam, fazia sinais de maravilhas tremendas e as pessoas o seguiam por isso. E essas pessoas tinham sido abençoadas na necessidade, mas o ser humano egoísta queria mais e mais, e começou a andar com Jesus, mas a sua motivação era outra. E aí Jesus, vendo que aquelas pessoas que o seguiam não estavam mais o seguindo por conta dos milagres que ele havia feito, então pega e exorta aquela igreja numerosa, aquela igreja lotada, né? Que é algo que está aqui no livro de João, no capítulo 6. São muitos versículos, mas eu vou tentar resumir aqui a história. Então Jesus, num determinado momento, após ter feito vários milagres, após um pouquinho da multiplicação dos pães, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas, porque a Bíblia não relatava das mulheres e das crianças. E aí depois essas pessoas continuavam atrás de Jesus, e aí Jesus tenta ensinar a verdade para aquelas pessoas. Então eles falam, vocês não estão mais me seguindo pelos milagres que vocês viram. Vocês estão me seguindo porque vocês querem pão. Porque vocês têm uma motivação pessoal. Você tem um interesse pessoal. Você está me seguindo porque você quer algo material da minha parte. Não que isso seja errado. Isso não é errado. Jesus, ele se importa com isso também. Mas tem algo maior que ele quer para a sua vida. Mas ele quer que você seja honesto com ele. Ele quer que você seja transparente com ele. Chegar a Jesus, olha, vou ser sincero com você. Eu estou precisando de tantas coisas. E eu sei que você tem planos maiores para a minha vida. Mas eu estou preocupado com isso. E ele vai te ajudar. Só que assim, tem muitas pessoas que chegam diante do Senhor, conversam dessa forma. Mas quando recebem a bênção, vai embora e mal agradecem. Como nós vimos na palavra. Então Jesus Cristo vem e fala para eles que ele é o pão do céu. Que aquele que comer da carne dele e do sangue dele, beber do sangue dele, terá vida nele. E ele começa a falar assim, ó, vocês estão presos, né, no Antigo Testamento, no maná, mas Deus tem o pão do céu para vocês, mas vocês não querem.
Vocês estão preocupados com o material, vocês estão preocupados com a sua necessidade do momento, com o seu interesse pessoal. E aí eles pegam então e falam, nossa, que palavra dura. Em outras palavras, ou você se conserta, ou você começa a ser honesto, ou você começa a ser íntegro, ou você começa a ser uma pessoa de caráter, ou vaza. Eu não vou ficar perdendo tempo com você. E aí, a gente precisa se posicionar. Não dá mais para brincar de ser crente. E aí aquela multidão toda que estava seguindo Jesus foi embora. E aí Jesus ainda foi incisivo. Pegou e falou assim, vocês que estão aqui, os mais próximos, o que vocês querem? Jesus não, Senhor Jesus. Pedro fala, jamais, porque só o Senhor tem palavra de vida. Eram pessoas maduras. Existiam 12 discípulos. Dentre esses 12, tinham 3 que eram mais próximos de Jesus. Em que condição que você está hoje? Entre os 12, entre a multidão, ou entre os 3 que estão mais próximos do Senhor Jesus? Nós temos que ser honestos. É um tempo. Nós não temos mais tempo para perder. O Senhor, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e verdade. Até ontem eu posso afirmar para você que nós estávamos brincando. A gente precisa acordar. A nuvem está passando. Não há mais tempo. Jesus está voltando. A gente tem que ser honesto. Tem uma geração que depende da gente. A gente precisa amadurecer. Uma coisa que a gente precisa entender. Existem filhos e ovelhas. E há uma diferença entre isso. Ou seja, a ovelha, se ela se perder 1 milhão de vezes, o pastor vai largar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. O filho não. Se o filho chegar e pedir a parte dele da herança, a primeiro nós vamos resistir. Tem certeza que você quer? Não, não faz isso, tudo isso aqui é seu. Você pode usufruir disso aqui. Não, pai, me dá parte da minha herança. Eu sou autossuficiente. Eu sou capacitado. Eu sou inteligente o bastante para fazer multiplicar. Você vai ver, você vai ter orgulho de mim. Eu vou investir meu dinheiro e eu vou multiplicar. Filho, calma, não é assim. Fica por aqui. 2. Na terceira, pode pegar a sua promessa e vai embora. Pega e vai. Deixa aí. Pode deixar. E eu vou falar mais. Pode ir. E vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Não porque eu quero. E sim porque é dessa forma que acontece. É o risco que ele está correndo. Você está saindo debaixo daquele lugar que é o canal de bênção para a tua vida. Você precisa entender que a vida que você acha que é abençoada que você leva hoje, não é uma colheita sua. É uma colheita daquela pessoa que está acima de você. E isso vai acabar. Porque até hoje você não plantou nada. Você precisa entender isso. E essa vida que você está levando hoje de conforto, foi porque outras pessoas plantaram para você. Você está vivendo uma colheita que não é a sua. E você ainda está achando que você tem razão na história. Isso vai acabar. Se você for ovelha, hoje entre nós, eu não vejo ovelhas. Gente, vocês vão me desculpar. Se tiver de repente, nem acredito que seja. Seria o Lucas, que é o nosso caçulinha hoje aqui. Que é um dos últimos, né, que chegou, não foi o Lucas? Inclusive, Gabi, você tem uma responsabilidade grande de auxiliar o Lucas para que ele cresça na graça, para que ele cresça na fé, de ensiná-lo até o ponto de vocês estarem os dois na mesma condição de varões perfeitos e vocês ajudarem outras pessoas. Da mesma forma, Nicole e Paulo Vitor. É um casal que a gente tem criado uma grande expectativa de nos ajudar com os casais jovens, de nos ajudar com os adolescentes, porque falam a mesma língua. E a gente está aqui, olhando à distância, pega no pé um dia, vê, quando faz uma coisa que é bacana, a gente elogia. Há uma expectativa da nossa parte para com vocês. Porque a gente crê que o mesmo Deus que um dia teve graça com as nossas vidas, vai ter com a vida de vocês também. E a obra é muito grande, a ceifa é grande, os ceifeiros são poucos. Como aconteceu na minha vida não foi diferente.
Quem veio primeiro para a igreja foi a Andressa. A Andressa que vinha para a igreja. Eu não vinha para a igreja, eu ficava assistindo Pânico em casa, gente. Olha aqui, como era a minha vida. Minha esposa vinha para a igreja, vinha orar pela minha família que estava destruída, e eu em casa. Até que o Senhor me puxou e a gente começou a andar junto, começamos a crescer juntos na fé. Enquanto você não se posicionar como filho, o Senhor ele vai te tratar como ovelha. Você precisa se posicionar como filho. Você precisa crescer. Coisas grandes são dadas para pessoas que têm responsabilidade e compromisso. Eu tenho, assim, lá em casa, uma dificuldade, porque assim, a Pietra, ela é super responsável, sabe? Até surpreende às vezes a gente. Tem falhas. A gente pega no pé, a gente é duro lá em casa, né? Eu pego no pé mais no jeitinho da brincadeira e a mãe dela já pega mais na brutalidade, né? Só que a Pietra, ela confia. Aí eu dou a chave do carro para ela, ela liga, dou a chave de casa, dou o cartão de crédito com a senha. E o Thomas, ele veio fazendo isso com a Pietra, ele quer ter o mesmo direito. Só que ele ainda é uma criança, né? Ele está crescendo. Algumas coisas eu já consigo confiar. E aí Deus, como será que Deus está nos vendo? Ele está nos vendo como pessoas grandes, responsáveis, comprometidas, para que Ele possa, né, liberar aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Às vezes a nossa vida está numa mesmice, às vezes a gente não toma posse, não se apropria, não se cumpre nas nossas vidas aquilo que Deus tem, mas não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque nós não estamos em um posicionamento. Estamos com o posicionamento de uma ovelha mimada que fica chorando. E aqui na igreja muitas vezes não é diferente. Quando a gente pensa que vai avançar, a gente tem que voltar e começar a cuidar daquelas pessoas que já eram para estar cuidando de vidas. Cuidando de vidas, nós não temos. Inclusive, Lucas, é por pouco tempo que você vai estar, acredito que nessa classe de ovelha. E até que é uma ovelha bonitinha, né, jeitosa, assim, é um galão, né? Uma bênção. Nossa, não, eu sou um admirador de você, eu acho que eu não sou gay, tu não sabe disso. Eu acho o Lucas um rapaz muito bonito. Mas, é que assim, vocês vão entender. O Lucas é um cara educado, ele é um cara simpático, é um cara atencioso, sabe? Você não vê, né? A gente está aqui, a gente fica analisando todos vocês, por incrível que pareça. Tiver as qualidades, os defeitos, né? E é legal às vezes você falar das qualidades em público, porque às vezes a pessoa pensa que não é nada, né? A Lazinha, por exemplo. A Lazinha, esses tempos atrás aqui, a gente entrou numa guerra pelo WhatsApp, porque ela não queria vir para a igreja. E você tem que vir, Lazinha. Vem para a igreja, fica aqui com a gente. Quem é que vai dar um glória a Deus alto na igreja? É você, é responsável pelo glória a Deus alto na igreja. É você e a Joel, a galera do Reteté. Tem você daqui. Nós já somos mais calminhos, né? É importante para a gente. É de verdade. A gente chega aqui e já fica com o olho correndo. Será que o fulano chegou? Será que esse fulano chegou? Quando você vem atravessando a rua com as crianças, poxa, isso é maravilhoso, sabe? Você é importante, você tem a sua representatividade aqui. Deus vai te usar aqui, né? Vai chegar um tempo, isso aqui vai crescer. E nós vamos precisar de toda a força. Mas não tem como a gente colocar um soldado ferido na guerra. Então, por isso que Deus está moendo. Está apertando, mas vai ficar bom. Pode ter certeza. Amém? Só começar no serviço, glória a Deus. Não entendi, desculpa. Ela está no serviço, misericórdia. Vamos orar por esse patrão, irmão. Então, o pastor já está. Já está no jeito? Não, Jesus. Amém. É isso. Inclusive, Lázaro, você está muito bonita hoje, hein? Que negócio o cabelo está diferente também, né? O cabelo. É isso aí. Glória a Deus, aleluias. Olha Deus, que lindo, hein? Aleluias.
Amados, aqui como nós estávamos falando, Jesus Cristo ele vai voltar quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura. Está ouvindo aí, Thomas? Quando é que Jesus vai voltar? O Thomas está desesperado depois que ele escutou essa história de que Jesus vai voltar. Thomas ele está preocupado porque ele quer casar, ele quer ter filhos, ele tem um plano para a vida dele. Ele fala, mas Jesus não pode voltar agora. Eu falei, mas como, pai? Você sabe que Jesus está voltando? É porque a Bíblia não fala de guerras, de rumores de guerras, de pai que se levanta contra filho, de filho que se levanta contra pai, né? Mas a palavra fala também, Thomas, que ainda não é o fim, é preciso que essas coisas aconteçam. Mas quando esse evangelho do reino, não o evangelho segundo o pastor Helbert, não, do reino, for pregado em todas as nações, em todos os povos como testemunho a essas pessoas, aí o Senhor Jesus Cristo volta. Entendeu? Então assim, não vai deixar de fazer a obra para dar tempo de você casar, não. Continua fazendo a obra, tá? Que Deus ele vai permitir. Você case, tenha os seus filhos, vaze de casa para me dar um pouquinho de paz. Tá bom? Mas no domingo você vai lá almoçar. O Api pode ficar quietinho, tá? Porque você não precisa casar. Tá bom? Você tem filho, não precisa, filho. Pode ficar com o papai a vida toda, entendeu? Gente, para nós encerrarmos aqui, estão compreendendo até aí? Não, Pito, tô brincando, pode casar e vaza também. Tem sido feita uma confusão, amados, na nossa mente, na mente do cristão, na vida do crente, entre graça e salvação. O que é graça, Thomas? Favor? Favor não merecido. Graça é favor não merecido. Estamos na época da graça. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos dado paz. Mas a paz que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado não é para nós nos acomodarmos. É para que nós continuemos avançando. Jesus falou, olha, eu vou dar paz contra os teus inimigos. Mas para que você possa avançar, para que você não tenha que se preocupar, para que você possa crescer, para que você possa ir além. Nós estamos na época da graça. A época da graça, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Tudo que nós fizemos, Ele vai advogar em nosso favor. Mas esse mesmo que é o nosso advogado hoje, Ele virá como juiz. Só que aí Ele vem para nos condenar, caso haja condenação. E nós precisamos nos atentar para isso. Porque assim, eu estou na época da graça, então eu posso fazer o que eu bem entendo, porque o Senhor Jesus Cristo vai me justificar. A graça é de graça e é um favor não merecido. Mas como nós estamos falando no princípio, a salvação tem que merecer. A salvação tem que merecer. Para que não fique só em minhas palavras esse assunto tão complexo, eu acho que é Apocalipse. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 29. É isso mesmo. Apocalipse, Thomas já fica apavorado. Capítulo 2, versículo 1 ao 29. Amém? Posso ler? Amém? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio, assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vocês viram a condição aqui? A Bíblia ela fala aqui que o Senhor conhece as nossas obras, conhece o que nós temos feito de bom e também conhece o que nós temos feito de ruim. E Ele fala para nós nos arrependermos, lembrarmos de onde caímos e voltarmos, fazer novamente da forma correta, porque senão Ele vai tirar os castiçais do meio da gente, do meio da igreja. E Ele fala que aquele que vencer, Ele vai dar o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.